E agora eu tenho a participação aqui comigo do Paulo Ziolkowski, que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Muito dinâmico, já saiu o prefeito e já está aqui comigo o presidente da Confederação. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Gostaria de perguntar ao senhor, essa troca é fundamental. Muitas vezes os municípios, são os mais cobrados, mas nem sempre os que têm uma maior quantidade de recursos disponíveis. Nessa balança, como tentar equacionar e equalizar essa questão para entregar um melhor serviço público, uma gestão eficiente. Olha, você falou, nem sempre tem o recurso. Eu diria que nunca tem o recurso suficiente. Essa é uma realidade histórica já que todo mundo sabe, né? Logicamente, a gente sabe que o cidadão nasce, vive, morre no município, produz no município, demanda no município, tudo ocorre lá. Só que a estrutura que é montada historicamente, federativamente falando no Brasil, a arrecadação 65% vai para Brasília, uma parte dos municípios do Brasil somado arrecada apenas 7%, depois das transferências que chegam a 18%. Então, os programas que são criados insistentemente acabam impactando muito na gestão local. Vejamos, por exemplo, assim, funcionários públicos. Nós tínhamos em torno de 4 milhões de servidores nas prefeituras há 15 anos atrás. Hoje são 7 milhões e meio de servidores. Porque você não consegue atender o SUS, a saúde, sem que esteja pessoas lá na ponta. Como é que vai fazer uma vacina? Você não tem que ter a pessoa para aplicar a vacina. Tem que ter um motorista para deslocar o carro. Tem que buscar o produto, o insumo. Então, depende de pessoas para fazer. É um médico que tem que atender. Não é um robô. Isso não tem como substituir o ser humano. E aí, isso em tudo que é área. Na educação, então, é pior ainda, né? O transporte escolar, para combater a evasão escolar, como é que se faz? Como é que busca essas pessoas no interior inteiro? São quase 40 milhões de brasileiros que vivem na área rural ainda. Então, debates com uma reforma tributária, que já andou bastante, que agora nós estamos já na fase de execução. Como é que está esse andamento? O que diz respeito aos municípios? O que estão fazendo? A questão da dívida previdenciária, dos fundos próprios de previdência, da questão toda essa do imposto de renda, que a União agora está elevando o patamar, tudo é assunto do dia a dia nosso lá em Brasília, que inclusive vão culminar agora com a marcha dia 20 de maio, onde já temos mais de 8 mil inscritos. Eu espero que o Paraná todo também esteja lá conosco. O senhor comentou muito bem, a gente está conversando aqui com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. A expectativa, o que se tinha, a esperança que se tinha é que essa reforma pudesse corrigir, a reforma tributária pudesse corrigir uma série de distorções. Mas, na verdade, a leitura que muitas pessoas têm, inclusive, é de que a preocupação é de que essa distorção não seja corrigida e a injustiça seja maior ainda. Não, nós temos que primeiro localizar um pouco. Essa reforma que nós estamos falando é só sobre consumo. Ela não trata sobre renda e não trata sobre patrimônio. E ela abarca apenas 5 tributos. O ISS das prefeituras e o ICM dos estados, que vão se unir, estão se unindo agora para gerar o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que vai ter a gestão compartilhada entre estado e município. Hoje chega a 1 trilhão o valor desses dois impostos, que agora o município vai poder participar mais. A União está criando o CBS, que é outra forma de tributação, que vai substituir IPI, PIS e COFINS. Então, esse é a grande síntese assim, da reforma tributária. Agora, quando você fala na distorção, eu não sei bem equalizar qual o sentido dessa distorção, se é na parte tributária ou na parte fiscal. Porque o que interessa para nós seria a parte que eu chamo mais fiscal. Quer dizer, não adianta você pagar imposto se ele não chega ao destino, se ele não dá o retorno para o cidadão que paga. E isso sim, isso não é tocado, isso é quase que intocável, porque ninguém abre mão de nada, a União não quer abrir mão de nada, nem um centavo, os governadores também. E os municípios que têm a maior demanda não têm força e organização suficiente, nós estamos já evoluindo muito para poder mudar esse perfil, que isso é do cidadão, não é do prefeito. Há um erro, achar que é o prefeito que está mal. O prefeito não está mal, a gestão dele não está mal, quem está mal é o cidadão. Olha a saúde, como é que está a saúde. Olha como é que está a educação. Né? Olha como é que está, pega lá, deficientes. Será que o Brasil já parou para pensar o que vem ocorrendo nos últimos 10 anos de pessoas deficientes com TEA, que é o transtorno autista? Já temos mais de 1 milhão de servidores acompanhando salas de aula com 5, 6 acompanhantes por aluno e mais o professor. Qual é o custo disso aí? Então é uma avalanche que tem em cima dos municípios e não termina mais. Então um evento como esse aqui da Associação dos Municípios do Paraná é importante para
levantar essas questões, esse debate. O senhor veio, claro, para participar, mas por onde começar? Não só discutir essas soluções, essa unidade, essa organização para buscar uma solução. Já há um movimento extremamente importante do que está acontecendo em Brasília para sensibilizar governo federal, União, né, e de que maneira é possível olhar melhor para essa questão das localidades, dos municípios. Qual, na sua avaliação, é o instrumento ou a estrada que precisa ser percorrida para que seja buscada uma solução concreta e que traga benefícios práticos? Bom, se eu tivesse essa solução, talvez eu seria presidente do Brasil. Não tenho. Eu diria, em resumo, o seguinte: tudo isso acontece porque chega muito mal a informação para o cidadão, e o cidadão normalmente ele não tem tempo, ele não pode se dedicar a conhecer. Quem não tem conhecimento, quem não é educação no sentido de ser educado ou não, no sentido de se apoderar de informações, ele não vê. E a população brasileira, infelizmente, não se aprofunda, não conhece, não sabe. Inclusive a elite que a população elege, que são os parlamentares, tanto em todos os níveis como executivo, também entram para lá sem conhecer essa realidade. Então, o dia que vai ter solução, o dia que o cidadão tiver a boa informação na mão e saber de quem ele tem que cobrar e onde é que ele tem que exigir, aí nós vamos mudar essa realidade. Nós vamos combater corrupção, nós vamos combater tudo que tem de desvio e vamos poder fazer melhor gestão no Brasil. Depende muito disso e, logicamente, depende muito do que eu estou falando agora, da própria mídia, né? Porque hoje, se eu perguntar para quem está nos acompanhando agora, pense você que ouve agora, sabe o que é o Fundeb, por exemplo? É um fundo da educação, mas são quase 300 bilhões. O cidadão não tem ideia como é que vem desse fundo, onde é que ele vai, o que ele financia. Aí vem a União, faz propaganda dizendo que é dela o dinheiro. No Paraná, o Fundeb daqui não tem um centavo do governo federal, é só do governador e dos municípios. E a União faz a propaganda na televisão que é dela. Quer dizer, é tudo uma enganação. Bom, numa avaliação do que o senhor está comentando, tudo começa a partir da escolha, do voto. Quando a gente vai escolher o representante que vai organizar a prefeitura, o vereador que vai fiscalizar. E aí é um problema muito considerável no quesito definir um gestor que vai tocar a cidade ou até mesmo vai compor a cadeira na Câmara, mas que não tenha uma experiência ou que não tenha o conhecimento suficiente para poder exercer aquela função. É o fulano do posto, o Chiquinho não sei da onde, etc. E muitas vezes, se esta pessoa não estiver preparada ou não tiver conhecimento suficiente, a gente persiste nesse ciclo de observar um objetivo ou um ideal que nunca vamos chegar. Mas isso ocorre tanto em nível estadual e federal. Olhamos os nossos dirigentes maiores, sistematicamente eleitos, qual é a diferença dele de um prefeito que não conhece ou conhece? Como é que monta essa estrutura, os governos todos? O debate hoje nacional, infelizmente, descambou para um baixo nível que você nem entende mais nada que está acontecendo. É um radicalismo que leva a inconsequências totais. A base da democracia é o conflito. Mas como conflito? Conflito é a base da democracia. O que não pode haver é confronto. Porque o confronto é um querendo terminar com o outro, não há uma harmonização, não há um consenso. Então cada um vai para um lado tentar matar o outro. Então cada vez piora mais a gestão do Brasil. Tanto em nível municipal, estadual ou federal, é igual. A gente está aqui no nosso Pan News Curitiba, agora 11h31, conversando com o Paulo Zielkowski, que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Agradeço então a participação do Paulo desse evento. Inclusive, qual deve ser o tema da participação do senhor aqui nesse evento para que haja essa troca com as pessoas e com os prefeitos que estão aqui participando? Isso hoje e amanhã. Olha, eu já tive a minha intervenção pela manhã, foi muito importante, explicando parte da reforma tributária para os que estavam ali acompanhando o plenário, como é que está sendo operacionalizado. A questão da proposta de emenda constitucional 66, que é a autoria da nossa entidade da Confederação, que já passou no Senado, que ela versa sobre todo o endividamento do regime geral dos municípios, que vai a quase 300 bilhões, os precatórios, que nós estamos tentando alongar e poder pagar esses precatórios, se não termina em 2029, toda a questão que nós estamos levando avante dos fundos próprios de previdência. O Paraná tem 180 municípios, tem um fundo próprio de previdência. Como é que pode sair desse nó, que é onde vai a grande sangria desses municípios, é nesses fundos que estão mal geridos, mal gestados. Bilhões e bilhões. Para ter uma ideia, no Brasil, 2 mil municípios devem 1 trilhão e 200 bilhões. O Paraná deve quase 60 bilhões de reais nesses 178 municípios. Então, eu estive explicando essa pauta e outras que nós estamos levando para Brasília para a marcha de 20 de maio. Tá aí.
Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, conversando conosco, direto aqui do 2º EMUPA. Presidente, obrigado pela participação. Fique à vontade. Obrigado. Estamos sempre com o microfone muito aberto. Obrigado, bom dia. Bom dia. Eu agradeço a participação, então, do presidente conversando conosco, direto aqui no Pan News Curitiba. Agora